pergunta inicial desse vídeo é se você tem redes, se tem coisas que te impedem de te entregar 100% a Deus. E esse vídeo é também um encorajamento para que você possa largar essas redes. Vamos ler Mateus 4, do 18 até o 22, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram as redes imediatamente e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram. O que me impressiona na leitura desse texto é a prontidão que os discípulos têm de largar as redes imediatamente quando Jesus os chama. Olhando para a nossa vida hoje, quais são essas redes que nos seguram? Quais são essas coisas que nos impedem de ter essa entrega total a Deus, a largar tudo para seguir a esse Cristo? Precisamos olhar para a nossa vida e largar essas redes que nos prendem. Antes da gente continuar esse assunto, eu queria dar um contexto geral sobre essa passagem e conectar ela com outros 2 textos. Um se encontra em João 1 e o outro está lá em Lucas 5. Em João 1, se você der uma lida nos versos 35 até o 42, você vai perceber que André, que era um dos primeiros pescadores chamado, ele já conhecia Jesus. André era um dos discípulos de João Batista, né? Então, quando João aponta para Jesus e fala assim: olha, eis o Cordeiro de Deus. Então André e outra pessoa, outro discípulo de João, ficam com Jesus até o fim daquele dia. O que eu acho mais interessante depois disso é a posição que André tem. Ele vai correndo para o seu irmão, né, para falar sobre o Cristo que ele tinha conhecido. Ele diz assim: olha, achamos o Messias prometido, achamos, eu fiquei um tempo com ele hoje. Imagina o quão legal deve se falar isso para alguém, sabe? O Messias prometido, Deus encarnado, ele estava comigo hoje, eu falei com ele, eu andei com ele, ele era de verdade, sabe? E André deve ter falado essas coisas com uma felicidade no peito que só de imaginar é uma coisa muito linda. E o irmão de André, que era Simão, né, que depois vai ser chamado Pedro, Simão e Pedro são a mesma pessoa, agora conhece a Cristo. Então olha que interessante, antes da passagem que a gente leu no início, né, a pesca, que Jesus chama aqueles 2 pescadores, André e Pedro inicialmente, a gente sabe que eles conheciam a Cristo antes daquela chamada, antes de Jesus chamar aqueles pescadores, eles 2 conheciam. Então agora que você entendeu que esses 2 discípulos conheciam a Jesus, a gente pode ir agora para Lucas 5. Dá uma pausa no vídeo agora e lê Lucas 5, do verso 1 até o verso 11, tá bom? E Lucas 5 é interessante porque agora aqui é introduzido um milagre que aconteceu nesse momento, antes de Jesus chamar aqueles pescadores para serem seguidores do reino e se tornar, na verdade, pescadores agora de gente. Em um diálogo que tem de Jesus com Simão, a gente vê que os 2, Simão e André, estavam pescando a noite inteira. Então Jesus chega e fala assim: olha, peguem o barco de vocês e vão um pouco mais profundo e pesquem peixes lá. E eles vão falar: nós trabalhamos a noite inteira, mas sobre essa palavra, sobre o que tu dizes, nós vamos fazer isso. E quando eles fizeram isso, uma grande quantidade de peixe entrou na rede deles. Era tanto peixe que as redes começaram a se romper. Era tanto peixe que eles pegavam que os barcos começaram a inundar e ia afundando, os barcos estavam afundando de tanto peso que tinha de peixe. Eles precisavam partilhar. Depois desse grande milagre, Simão, Pedro, chega aos pés de Jesus e fala assim: Senhor, meu Deus, afasta-te de mim que eu sou pecador. Naquele momento ali, Pedro já estava com o coração quebrantado, né? E Jesus então
faz o chamado para eles: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E eles imediatamente deixam tudo e o seguem. É muito interessante porque, se a gente fazer a conexão de todos os textos que a gente leu, a gente entende que aqueles discípulos não só conheciam a Jesus, mas agora eles experimentaram do poder de Deus, do que Deus era capaz de fazer. A partir disso é que Jesus faz o chamado: venham ser pescadores de homens, venham ganhar almas para o reino. E aqueles discípulos largam tudo, né? André e Simão largam as redes. Tiago e João largam o seu pai Zebedeu, né? Eles estavam consertando as redes e eles deixam tudo de lado para seguir a Jesus. Você pode olhar para essa história e falar assim: nossa, mas eles deixaram algo tão supérfluo, tão sem sentido, que é ser pescador, né? Só que a pescaria, ser pescador, era a forma de sustento deles, era como eles viviam, era a forma que eles garantiam o pão diário dele, o pão de cada dia, né? Ser pescador naquela época era algo que provia o sustento, era algo lucrativo, era algo que dava dinheiro. Então, abrir mão do seu conforto, do seu sustento, alguns de sua família, né, por amor a Cristo, por amor a Deus, é uma coisa que exige um nível muito grande de comprometimento. E sério, esses discípulos olharem para essa situação e ter essa prontidão, essa imediatez de seguir a Jesus é algo que me constrange muito, muito mesmo. Sério, será que eu, naquele momento, teria essa prontidão? Será que eu faria dessa forma? Será que eu faria com essa imediatez? É algo a se pensar. Será que você faria? E será que, olhando para a minha vida hoje, será que, olhando para o presente momento, será que não tem redes que atrapalham eu seguir totalmente a Cristo? Será que nossas mãos não estão entrelaçadas em redes que nós já deveríamos ter largados para ter uma vida melhor para Deus? Será que confiamos mais nessas redes do que em Cristo? E para sair um pouco dessa linguagem metafórica aqui, essas redes, elas podem ser das mais diversas. Essa rede pode ser o seu trabalho, onde você tem dedicado mais confiança nisso do que a Deus. Essa rede pode ser suas redes sociais, onde você tem dedicado mais tempo a isso, mais energia a isso do que a Deus. Sua rede pode ser o seu ego, onde você tem colocado mais confiança em si mesmo do que em Deus, sabe? A gente tem tantas redes. Nossa rede pode ser o pecado. É tudo aquilo que está nos impedindo de seguir verdadeiramente a Cristo, de se entregar totalmente a Ele. Sabe, o Jesus Cop, ele conta uma história sobre uma família que foi pra praia. Era um pai e um filho. E tinha conchas muito bonitas na praia. Só que apareceu uma estrela muito linda à beira da praia, assim. E o pai disse assim: ô filho, pega essa estrela aí. Essa estrela é muito bonita, pega ela. E o filho foi pegar a estrela. E aconteceu uma coisa interessante. O pai ficou observando. Toda vez que o filho ia tentar pegar a estrela, ele ia, mas voltava. Ele ia de novo, mas voltava. E o pai ficou olhando aquela cena. E ele perguntou assim: filho, por que você não pegou a estrela? Por que você não tá pegando a estrela, né? Ele disse: pai, eu até quero pegar essa estrela aqui, mas é que minha mão tá cheia de conchinhas. Minha mão tá cheia de conchas. E pra eu pegar essa estrela eu preciso abrir mão delas. Tá entendendo o que eu quero dizer aqui? Nós sabemos que um relacionamento com Cristo, nós sabemos que confiar nossa vida a Deus é um bem grandiosíssimo. É uma coisa imensurável. O reino de Cristo, a sua palavra, o seu evangelho, isso são coisas que têm um valor sobre-humano. É uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar. É uma coisa que nem prata, nem ouro, nem bronze, nada disso pode comprar. Só que muitas vezes nós não queremos abrir mão de pequenas coisas para viver o reino de Cristo. Muitas vezes não queremos abrir mão de certos anseios, de certos desejos nossos, para poder viver esse evangelho de Cristo. Com isso, eu queria te convidar a fazer uma atividade hoje mesmo. Essa atividade não exige muita coisa. É só papel, caneta
e discernimento do Espírito Santo. E eu queria que você escrevesse nesse papel coisas que te prendem. Coisas que te prendem a viver o verdadeiro evangelho, um verdadeiro relacionamento com Cristo. Uma entrega 100% total. Escreve tudo que vir na sua mente e peça para que Deus te direcione nisso. Antes de escrever, faça uma oração. Senhor, o que é que está me impedindo de estar totalmente virado ao Senhor? De ter uma vida totalmente quebrantada ao Senhor? Uma vida totalmente rendida? O que é que está me impedindo com isso? Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um pouco das coisas que eu escrevi aqui para vocês se basearem e até para eu me abrir um pouco com vocês aqui, né? A ideia desse canal aqui, gente, a principal é pregar o evangelho para todo ser, para toda criatura, para toda pessoa que quer entender, porque esse é o meu bem mais precioso, essa é a coisa de melhor que eu posso dar para alguém. Mas esse canal também é sobre abrir o meu coração, é sobre mostrar quem eu sou, um pecador, uma pessoa horrível, mas uma pessoa que está tentando se aperfeiçoar em Deus, uma pessoa que está buscando um relacionamento com o Pai e que também está incentivando outras pessoas a fazer isso. E essa aqui foi uma oração que eu fiz no dia 3 de fevereiro, sobre o Senhor me ensinar a renunciar a certo tipo de coisas. Renunciar é justamente isso, é abrir mão. A primeira coisa que eu tenho que abrir mão são as minhas redes sociais. Dedico muito tempo a elas. A segunda coisa que eu coloquei foi o amor ao dinheiro. A terceira foram os meus desejos carnais. A quarta, vaidade. A quinta, rotina. A sexta foram minhas máscaras sociais, de fingir que eu sou alguém que eu não sou, de fingir que eu sou uma pessoa santa, de fingir que eu sou uma pessoa que não tem problemas, de fingir que eu sou alguém muito espiritual, onde eu não sou nenhuma dessas coisas. E a sétima coisa que eu coloquei foi algumas músicas. Algumas músicas eu tenho que abrir mão, porque são músicas que não condizem com o evangelho, que não condizem com o que eu acredito ser verdade, né? Mas eu gosto da sonoridade, eu gosto do ritmo, né? Mas são coisas que eu tenho que abrir mão por amor a Deus. Então é isso, escreva. Pode ser coisas simples, podem ser coisas complexas, mas que sejam coisas que atrapalham o seu relacionamento com Deus e que você precisa abrir mão, sabe? Abrir mão é porque não vai ser fácil. Se você está segurando uma coisa na mão é porque você não quer perder. Mas quando você entende que o que você vai ganhar é muito maior, é muito mais recompensador, então o abrir mão não é que ele vai ficar fácil, mas ele vai ficar mais entendível. Você vai saber por que você está fazendo aquilo. E para largar as redes, é isso que a gente tem que fazer. É confiar plenamente em Deus. Sabe, se você vai abdicar mão do seu trabalho, por exemplo, de horas do seu trabalho, para se esforçar, para ir no culto, para se esforçar a orar mais, para se esforçar a ler a leitura da Bíblia, você tem que ter uma certa confiança em Deus. Porque a gente está falando de algo que vai ser seu sustento, de algo que é seu ganha-pão, de algo que provê sua família. E você vai ter que deixar de ter essa confiança no trabalho e começar a colocar essa confiança em Deus, que supre todas as nossas coisas. Então é isso. As redes, elas podem nos dar segurança, né? Mas Deus é muito maior que todas essas redes. Deus nos dá maior segurança do que todas elas. Meus irmãos, vale muito a pena, por mais que doa, por mais que seja difícil, largar essas coisas por amor a Deus. Como Paulo diz, né? Tudo considerei como perda. Tudo, por amor a Cristo, por amor a esse Deus que se entrega por nós. Esse Deus que é o detentor de toda a glória, de toda a plenitude, se esvaziou de si mesmo e veio habitar entre os homens, e veio ser servo dos homens, e veio se humilhar perante os homens, e tomou uma morte humilhante, horrível, a pior, e se entregou por amor a nós. Por que é que eu não vou me entregar a esse Deus? Por que é que eu não vou abrir mão das coisas
que atrapalham o meu relacionamento com Deus. Cristo é melhor do que tudo que temos ou podemos ter. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau, tchau, galera.